interessante no sentido de maluca, que é o fato que Jair Bolsonaro unificou a direita em torno dele. E a prisão de Bolsonaro gerou separação e discórdia no campo da direita. Ou seja, esse campo é um campo que efetivamente tem como seu ponto de equilíbrio um imbecil. É isso. Eu não sei, Viaro, se é real dizer que o Bolsonaro unificou em torno dele, porque assim, unificou aparentemente, claro. Né? O discurso da direita é Bolsonaro. Mas na realidade, no interior da direita e da extrema-direita, não. Ninguém quer saber mais do Bolsonaro porque o Bolsonaro era um castrador. Eles não querem mais saber. Eu digo em 18 né? A união em torno dele. Ah, sim, sem dúvida. Em 18, sem dúvida. Mas é do mesmo jeito. Por quê? Por que tanta gente foi para o bolsonarismo? Porque a direita tradicional entendeu que ela não tinha mais campo, porque o discurso do bolsonarismo foi tão avassalador, e o discurso não era do Bolsonaro, né? Porque ele não tinha capacidade para isso. Mas o discurso adotado por ele foi tão avassalador que a direita teve que entrar para poder sobreviver. Então a gente vê figuras como, por exemplo, o Espiridião Amin, que pudesse ter todos os defeitos do mundo, daria até para você considerar um democrata, mas cuspiu em tudo que... Veja, não gosto do Espiridião, não votaria nele, ainda que fosse de Santa Catarina, coisa parecida, mas eu me lembro dos bons tempos do Espiridião Amin no Senado. Vamos esquecer para trás-mente, como dizia o Dorico Paraguaçu, da época da ditadura, mas eu vou falar começo dos anos 2000, final dos anos 90, na época do Fernando Henrique. Dava para conversar com esses caras. Um republicano. Eles não iam te dar um tiro. Sim. Mas hoje não. E aí o Espiridião Amin, que eu acho que é um bom exemplo disso, o cara teve que ir e agora não tem mais volta. Como é que eles colocam de volta a pasta de dentro do tubo? Não dá mais para colocar. Então, sem dúvida, o discurso adotado por Bolsonaro, que é um imbecil, galvanizou a direita e a extrema-direita, uniu tudo em torno dele. E ele é um incapaz. Mas, de verdade, eles odeiam isso e, se puderem, por isso que eu digo, zero intenção dessa gente de tirar o Bolsonaro da cadeia, zero. Eles fazem todo esse auê para não parecer que eles estão, né? Porque senão pega mal, porque daí o gabinete do ódio, do Bananinha, dos caras lá que estão nos Estados Unidos, o Alien dos Santos e tal, começam a espalhar para perseguir fulano, cicrano e beltrano, como eles já fazem, como estão fazendo com o Nicolas e tal. Então eles não querem sofrer isso. Já está difícil para eles, imagine levando pau do próprio bolsonarismo, né? Mas se puderem, o Bolsonaro pode se considerar um óbito. Pode se considerar um óbito, né? Eu acho que agora, em 26, principalmente, eles estão querendo que ele morra de uma vez para ver quem é que vai pegar isso daí. Porque vai ser melhor ainda se morrer, porque, sem te interromper, porque daí imagine se o Bolsonaro de fato morre na cadeia por qualquer motivo, não pelos motivos da cadeia, porque a cadeia que ele tá é uma maravilha, mas morre porque tá podre. Nossa, e eles vão ter um discurso eterno. Para eles é muito melhor que a facada, né? Por quê? Porque eles têm a consequência que teve a facada e não tem mais o Bolsonaro para encher o saco. Então, para eles é um paraíso, né? Exatamente. A gente já vai voltar a falar sobre essas pautas, mas antes eu quero abrir aqui um bloco de urgência, o DCM social, vamos dizer assim, o DCM de eventos da sociedade, melhor dizendo. Temos imagens na internet do casamento que está ocorrendo entre Tabata Amaral e João Campos. Olha só, mobilizando o Nordeste, as notícias das redes sociais. A Tabata Amaral deixa sem volume, chegando na igrejinha. Aí ela chegando com, eu acho que é irmão dela, que está do lado dela, conduzindo ela, agora não tenho certeza. A Tabata Amaral chegando, essa igrejinha, ela fica na beira da praia, né? E o meu interesse maior, na verdade, é falar um pouco sobre essa igrejinha em si. Para quem conhece um pouco da história das igrejas no Brasil, essa igrejinha ela é do século XVIII, tá? Fica na Praia de Carneiros, na beira da praia. É uma igreja super humilde, super modesta, porém com um valor histórico gigantesco, tá? Do século XVIII, na beira da praia. E aí estão eles entrando na igreja, a Tabata e o João Campos. Repito, nas redes sociais, está se tornando agora o assunto do momento entre aqueles que
que gostam deste tipo de temática. Está ali o João Campos entrando na igreja também, para então o casamento. E a revista Oeste, aqueles canalhas, estão fazendo uma matéria tentando já dizer que não vai durar, ou coisa desse tipo, apontando as divergências políticas do casal. Mas, enfim, Marcelo, nós temos uma outra fala do Nicolas Ferreira, na mesma entrevista que ele responde para o Eduardo. Ele praticamente puxa o ministro Mendonça para o lado dele. Vamos ouvir aqui essa fala dele, que eu quero falar um pouquinho contigo sobre isso também. E digo mais, ministro André Mendonça, está nas suas mãos a faca e o queijo, como a gente diz em Minas Gerais. Você está com o Banco Master e também agora a questão dos Dias Toffoli na mão. É muito importante que você não decepcione nesse país. Eu espero muito mesmo que você tome as decisões certas, que Deus te guie, te dê sabedoria. E saiba, eu não estou dando pressão aqui ao senhor. Eu estou dizendo que, na verdade eu estou, mas na verdade 2 pontos. Pressão para que você faça a coisa certa, mas principalmente apoio para que quando você tomar as decisões que precisam ser tomadas, você vai ter pessoas ao seu lado. A gente precisa de homens corajosos nesse país que enfrente o mal. Não tem como mais a gente aguentar tudo calado. Qual escândalo vai ser necessário para que a gente faça alguma coisa? Marcelo, ele deu uma intimada no ministro, foi isso? Óbvio, né? Agora veja que coisa curiosa. Espero estar errado, mas parece que o ministro Mendonça mostrou que veio, né? Porque quando ele tira o próprio Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, ele tira do caso, por quê? Porque agora ele decretou sigilo das investigações do caso do Banco Master para o próprio diretor-geral da Polícia Federal. Né? Então tem que ficar limitado ali aos investigadores. Como assim? Quer dizer que o cara não pode saber o que está acontecendo? Não é estranho? É óbvio que daí ele está querendo cortar o trabalho da Polícia Federal. Espero... Bom, né, não sejamos ingênuos, né? E o Nicolas sabe que fazer essa pressão aparentemente funciona. Afinal de contas, não foi o Jair Bolsonaro que disse, palavras dele, que ele tinha 20% no STF? Ele falou palavras dele. Tá aí os vídeos na internet. Eu tenho 20% do STF. Opa, então é assim que funciona. Então é claro que ele está dando uma intimada, ele está fazendo pressão, e aí, se o ministro Mendonça ceder, vai ficar muito claro como é que as coisas andam. Né? Eu não tenho nenhuma esperança, não vou nem um pouquinho ser ingênuo. Não tenho dúvida. Porque, veja, como é que está a questão da CPI hoje do Banco Master, por exemplo, que o Renan Calheiros quer muito? Claro, né? Porque ele sabe, o Calheiros é um cara esperto. Ele sabe que vai pegar todos esses caras, que vai pegar o Arthur Lira. Porra, ele quer derrubar esses caras, com toda razão. Né? O Calheiros não iria para cima se ele não tivesse coberto de certezas onde esse troço vai chegar. E é óbvio que não é só o Renan Calheiros. Então a gente viu naquelas imagens que não foram divulgadas. Quer dizer, a gente não viu as imagens, né? Mas a gente sabe que naquelas imagens que não foram divulgadas, que, pô, tinha ministro do Bolsonaro nos bacanais feitos pelo Vorcaro. E não era um só. Os caras participavam, eram os zeros e vezeiros daquilo. Então, quer dizer, eles ficam ali vocalizando em cima do Toffoli, e eu não estou defendendo o Toffoli, nunca fiz e não é agora que vou fazer, mas é claro que eles querem enfraquecer o STF. E se o Mendonça continuar nesta toada, vai enfraquecer o STF. Mas veja, tem 3 ministros dentro do STF que talvez não se incomodem muito com o que possa vir a acontecer. Porque não era a cabeça deles que o Jair Bolsonaro mandou cortar, literalmente. Era a cabeça do Xandão, era a cabeça do Gilmar, depois eles desistiram do Gilmar, era a cabeça do Lula, do Alckmin. Então eles não estão nem aí. Agora, se o ministro Mendonça ceder às pressões, e eu acho que deveriam lá no STF ter uma conversa ao pé do ouvido dele,
chamar ele à razão, espero que façam, para que não transforme isso numa depredação do STF, porque é tudo que eles querem, depredar o STF, porque daí dá o argumento que ele já vem batendo há tanto tempo, que foi o STF que tirou o Lula da cadeia e colocou ele na cadeira da presidência. É isso que eles querem, e é isso que eles vão fazer esse ano, eles vão ficar batendo nisso o tempo todo, e vão ficar assim eternamente, né? Então, claro, a pressão do Nicolas já começou, o Nicolas é muito forte nas redes, especialmente quando o PCC paga as postagens do Nicolas, como a gente já viu acontecer, aí eles são potentes pra caramba, mas fora isso, eles são potentes mesmo. Então é isso, né? A gente tem que ficar muito ligado sobre isso, e eu acho que alguém lá do STF deveria ter uma conversa ao pé do ouvido com ele.